Olá, turma. Como que vocês estão? Estamos entrando ao vivo aqui. Iniciou o vídeo. Olá, turma. Como que vocês estão? Ah lá. Começou a chegar a turma da live da VNews. Hoje nós vamos conversar com o Edival Veras. Ele é vice-presidente da VIP e ele é diretor do Instituto Ovos Brasil. O Edival, ele é uma referência da avicultura na região Nordeste. É uma pessoa que está sempre envolvida em muitas coisas. Então é uma excelente fonte de informação para nós. O pessoal está entrando. Trabalharam muito hoje durante o dia. Como que vocês estão? Vou dar um tempinho para a turma chegar, para a gente começar o bate-papo para valer. E aí? Vamos procurar o Edival aqui, adicionar ele à sala. Acho que hoje eu comecei um pouco mais cedo, estou um pouco mais ansiosa. Mas vai dar tudo certo. Edival é ponta firme. Deixa eu procurar meu amigo Edival aqui. Edival Veras. E aí, turma? Trabalharam muito hoje, durante o dia? Não estou achando Edival aqui. Será que ele entrou? Vamos lá, Edival. Entra na nossa live aí, você também. Entrei um pouquinho mais cedo. Para a gente ir chamando a turma para a sala. Ontem nós conversamos com o Ribas. Ele é presidente da CAV lá em Santa Catarina. Ele também é diretor executivo da Seara. Ele trouxe informações muito interessantes em primeira mão para nós. Foi uma live muito legal, essa experiência está sendo muito boa. Junto comigo vocês são precursores dessa nova prática de a gente fazer esse bate-papo via Instagram com o pessoal do setor. Deixa eu mandar um WhatsApp pro Veras entrar aqui, para a gente poder começar a nossa conversa para valer, tá bom? Me dá um segundinho aí. Ah lá, voltei. Edival, não é para você me ligar, é para você entrar na live. Adiciona aí, é isso, a gente está aprendendo a mexer, ensinando o pessoal da avicultura, das associações a entrar no WhatsApp para a gente poder fazer esse bate-papo legal, com vocês perguntando, vocês participando. Afinal de contas, os meios de comunicação são só intermediários para a gente... A turma está enviando o pedido para participar aqui da live, mas a live é com o Edival, gente. Deixa eu achar ele aqui, vamos ver. Edival tem que entrar na live para eu poder adicionar ele na conversa aqui. Da onde que é a turma que está participando da live aí? Escreve para mim aí o nome da cidade de vocês, para a gente ter uma ideia. Ontem o Ribas esclareceu para nós que vai ter uma redução de alojamento de aves, vai ter um impacto no mercado, mas as indústrias estão Bahia, Figueira da Bahia, São Paulo capital, Mohamed. Muito bem. Pessoal, estou adorando a participação de vocês. Uberlândia, Minas Gerais, tá vendo? A gente vai conversar com o Edival, que é de Pernambuco, mas a turma tá... O Edival tá me ligando. Deixa eu dar uma assistência para o Edival entrar aqui, me dá só um segundinho. Olha o pessoal do Paraná, Cascavel, Pernambuco, São Bento do Una. Deixa eu falar com o Edival, me dá um minutinho só, gente. Falha técnica, pessoal. O Veras está perguntando para mim que jeito que ele põe o celular em pé, ou deitado. Isso vai ser o de menos da nossa conversa, né? Então vamos lá, ó. Garanhuns é a terra do Edival também. Pernambuco, São Bento do Una, Cascavel, Paraná. Legal, estamos com 21 pessoas, mesmo sem o entrevistado ainda entrar aqui. Vou adiantando algumas informações para vocês, então. A gente tem os decretos do governo federal, que dizem respeito a algumas limitações de trânsito, essas coisas, e os estados que acabam complementando e estão fazendo um trabalho em parceria com
a iniciativa privada bem completo para garantir que as coisas funcionem bem. A gente conversou muito com o pessoal que produz carne até agora, falamos com o Ricardo Santin, apesar que a BPA representa também o setor de ovos, mas a gente conversou mais a respeito da produção de carne. Hoje, com o Edival, como ele faz parte do conselho do Instituto Ovos Brasil, ele vai conseguir dar um panorama mais completo para a gente a respeito do setor de produção de ovos. Até mesmo porque a gente tem acompanhado a alta no preço do produto, o aumento na produção de ovos anual é crescente, é constante. E o consumo de ovos nessa época também acaba crescendo, porque é um alimento acessível e a gente já andou vendo que ele ajuda a aumentar a imunidade, né? Deixa eu procurar o Edival aqui, vamos ver se ele entrou, gente. Vamos lá. Vamos lá, Edival. Sem preocupação com o cenário. O importante é a prosa que tem que ser verdadeira e é isso que a gente tem feito. Como a gente... Ah, lá o Edival, deixa eu adicionar ele na conta de vez, hein? Agora sim, vamos lá. Aceita aí, Edival, aceita o convite para a gente começar o bate-papo sério, que a turma não veio aqui para conversar comigo, não. Eles estão querendo falar com você. A Isabela, olá, Edival. Oi, Priscila, tudo bem? No improviso a gente resolve tudo. Tranquilo. Edival, como estão as coisas por aí? Eu nem tenho perguntado mais para a turma assim, se você está bem, vocês estão bem? Porque a situação está difícil, a turma está tensa e nós estamos tentando fazer um trabalho de respaldar as pessoas com informação séria e verdadeira. Priscila, primeiramente, uma boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui podendo falar um pouco do que a gente tem passado, dos desafios e da importância do setor para esse momento, mais uma vez. Então, é um grande prazer para a gente estar aqui conversando com você, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Muito obrigado. Obrigada, Edival. Eu que admiro muito o trabalho de vocês. Inclusive, eu fiquei sabendo por informações de bastidores que o pessoal da AVIP, junto com um conjunto de empresários, fez uma força-tarefa e fizeram doação de respiradores para o Sistema Público de Saúde. Fala um pouco melhor sobre isso. Dá mais detalhes para nós, Edival. Na verdade, Priscila, eu acredito que o Brasil é um povo muito solidário e o nordestino da mesma forma, né? Quando esse problema começou, um grupo de empresários aqui de Pernambuco se reuniu, começaram a fazer uma campanha e Edilson, que é um dos associados nossos, convidou a VIP a participar dessa campanha e imediatamente Juliano Malta, que é o nosso presidente, ele concordou, conversou com a diretoria e foi realmente aprovado e a gente também participou dessas doações. Mas conseguimos, esse grupo, né, aqui pernambucano, conseguiu mais de 100 respiradores e no final da campanha já estava com uma certa dificuldade em conseguir mais respiradores para atender. Mas foi realmente uma campanha boa e a gente está se preparando para o pior, né? Tomara que esse pior ele não venha, mas eu acredito que não só Pernambuco, como o Brasil inteiro está fazendo todo o possível para contemporizar os problemas que essa virose ela possa vir trazer. Eu conversei com o Ribas, que é o presidente da CAV, ontem, e ele falou que lá no Sul as associações, os secretários estão trabalhando muito e os governadores estão trabalhando numa sintonia muito boa. Como que está acontecendo a ação aí na região Nordeste? O primeiro desafio, eu inclusive essa semana conversando com você, falei um pouco da nossa angústia, porque a imprensa ela tem um papel fundamental e muitas vezes, né, eu tenho que ter um certo cuidado como falar isso, mas muitas vezes as pessoas, principalmente as pessoas que moram em grandes áreas metropolitanas, o mundo hoje é urbano. Então, muita gente acredita que os alimentos eles são produzidos lá naquele supermercado onde ele compra. E, na verdade, isso é bem diferente. Nós temos uma cadeia complexa que ela vai desde dos fornecedores até o processo, a produção, a logística.
E hoje as pessoas falam muito da importância da área médica, dos profissionais de saúde. E a gente, claro, reconhece esse grande valor desses profissionais, mas a gente não pode começar a falar sobre esse problema sem agradecer a toda a cadeia de alimentação que tem realmente se esforçado muito para fazer a coisa andar. Conversando com o Ricardo essa semana, eu falava para ele que nós temos uma vacina natural que é o alimento. O Brasil ele produz muito alimento, felizmente, e nessa hora a gente vê o valor que o Brasil tem frente a esses problemas que a gente vem por hora encontrando. Então, eu acho que é bem interessante falar do esforço e do comprometimento que as pessoas do setor estão fazendo para não deixar que esses alimentos faltem. Porque a gente sabe que a área médica ela está lá na frente, como nós. E vale ressaltar que nós não conseguiríamos passar 10 dias sem receber alimento nas casas. E para isso, toda a cadeia tem que funcionar. E eu acredito que a BPA, a OV Brasil e as associações, as entidades estaduais, junto com os governos, têm buscado o entendimento, têm buscado as soluções e está andando. Eu diria que, como outros lugares do mundo, diferentemente do Brasil, que tem muita produção de alimento, a gente, com certeza, vai ter uma dificuldade menor, realmente por conta da nossa produção e por conta de todo o esforço que essas pessoas que trabalham no setor vêm fazendo. A gente percebe que o setor tem uma voz ativa junto ao Ministério da Agricultura hoje, né, Edival? Vocês têm uma conversa muito direta com o Ministério da Agricultura e são bem ouvidos pela ministra Tereza Cristina, né? Eu diria que a gente está muito bem representada. A ministra realmente nos orgulha, é uma pessoa do setor que tem sempre buscado o diálogo e a gente brinca dizendo que nós passamos um estágio aí o ano passado, que foi aquela greve dos caminhoneiros, e hoje eu agradeço esse estágio porque ele nos preparou num cenário quase impossível e hoje a gente está tendo mais lucidez. Mas eu diria que esse momento agora do Brasil é um momento bom, é um momento com muita confiança no governo, muita confiança nas ações que a ministra tem feito. Ela é uma liderança que a gente confia, a gente sabe que está amparado e os diálogos eles estão ocorrendo. A gente vem buscando entendimento, a BPA tem uma importância muito grande, porque nós temos lá o ministro Turra, Ricardo Santin e toda a equipe da BPA, que faz um trabalho muito sério e eles conseguem, com diálogo e entendimento, fazer a coisa fluir. E nas associações também. Nós temos grandes associações no Brasil de avicultura, de suínos, e esse diálogo também vem ocorrendo. Pessoal de leite, eu tenho conversado também, pessoal da Abra Leite tem feito trabalho bom. Então, de forma geral, com algumas dificuldades, a gente vem mais fazendo esse enfrentamento e vem conseguindo cumprir o nosso papel, que é realmente levar a nossa vacina. A nossa vacina hoje é a alimentação. As pessoas precisam de alimento e a nossa tarefa é fazer esse enfrentamento e chegar alimento a todas as casas do Brasil. Quais têm sido os principais desafios para os produtores de ovos nessa crise coronavírus? A cadeia de ovos é uma cadeia que tem um espaço de armazenagem relativamente pequeno por causa do tempo de prateleira dos produtos. Então, em linhas gerais, nós temos aí um estoque máximo de 4 dias que eles podem ficar nas granjas. A partir desse momento, nós não temos mais espaço. Então, é uma engrenagem que ela precisa estar rodando sempre. E, claro, esse desafio, nós temos um elo que é frágil, principalmente na logística e no atendimento, mas ele vem fluindo bem. Nós brincamos, né, que o ovo ele é um alimento completo, ele é rico em vitaminas, é rico em minerais, é rico em energia, ele é um alimento rico em aminoácidos. Então, ele é um alimento considerado entre aqueles alimentos que são considerados essenciais
é um alimento fantástico. A gente vem falando muito essa semana que a vacina que nós temos é realmente o alimento. E o ovo é um dos alimentos que ajuda na questão da imunidade. O ovo é um alimento barato, acessível, né, do ponto de vista de custo. Ele é um alimento completo. E me diz uma coisa, ele seria, nem naquele ditado que a gente escuta, o pessoal fala assim, enquanto a turma chora, eu vendo lenço. O ovo é o lenço nessa história do coronavírus? Priscila, cortou um pouquinho aqui a internet, mas eu entendi você perguntar. Você podia repetir um pouco a Eu pergunta? estava comentando que tem gente que usa um ditado falando assim que enquanto a turma chora, eu vendo lenço. Para falar da questão de oportunidade, de ver oportunidade econômica nas coisas. E o ovo é um alimento de valor acessível e muito completo do ponto de vista nutritivo. A gente pode dizer que hoje o ovo é o lenço da crise do coronavírus? O próprio ministro da Saúde vem falando, né, em primeiro lugar, que as pessoas precisam estar bem alimentadas para fortalecer a imunidade. E ele vem falando muito na questão do alimento saudável. Então, sem dúvida nenhuma, que o ovo, o frango, o suíno, o leite, são alimentos importantíssimos, são proteínas que vai ajudar, sem dúvida nenhuma, na questão imunitária. O que mudou na rotina dos produtores avícolas aí da região Nordeste com essa questão do coronavírus? Porque tem algumas orientações que estão sendo dadas para os produtores de carne. O que mudou na vida dos produtores aí na região Nordeste? Eu diria que a avicultura, a gente brinca que é uma profissão esperança, né? A gente sempre está acreditando num dia melhor e sempre tem feito um esforço muito grande para enfrentar os desafios. Hoje nós temos muitos desafios de custo, nós temos um preço do milho que está mais de 40% superior ao ano passado, eles são produtos que são dolarizados, o câmbio subiu bastante, nós temos a soja num patamar muito alto e a farinha de carne também subiu bastante. Enfim, o nosso custo é muito alto. E eu venho conversando essa semana com outros produtores, eu acho, não é romantismo nenhum, eu acho que nós estamos num momento de muita dificuldade e que era muito importante os produtores que fazem parte de um elo, de uma engrenagem, que a gente precisa estar em um momento pensando muito na questão de solidariedade. É claro que nós precisamos e trabalhamos ter lucro, precisamos ter resultado, mas é um momento de muita solidariedade. Então, era muito importante que houvesse um pacto de toda a cadeia, do milho, da soja, da farinha, etc., dos custos, para que a gente também pudesse colaborar e fazer a nossa parte. A gente pensa muito no dia de amanhã. Então, quando eu falo a você que é profissão esperança, é que a gente está muito preocupado com o que vai acontecer em setembro, em outubro, em novembro. Então, é muito importante que a gente consiga observar o futuro para que a gente consiga superar esse momento de adversidade. Mas nós não estamos comemorando, mas a gente é muito acostumado a esses desafios. A Joyce está falando aqui, corroborando com o que você falou, ela está comentando aqui, ó. Aqui para a nossa região, o grande desafio é o preço do milho e da soja, que subiu muito com o Covid. Isso é por causa do valor do frete? Todos os custos estão subindo, Priscila. A gente não tem nenhuma informação de custo baixando. E é uma reflexão que a gente faz, porque é um momento difícil e, claro, é muito importante que todo mundo pense sem tirar proveito da situação. Muito pelo contrário, a gente tem que ter serenidade, tem que ter um dever cívico de fazer com que esses alimentos cheguem até o consumidor, porque a nossa missão é essa. É um momento que eu diria que nós estamos quase em um momento de guerra, porque a gente está brigando com um inimigo desconhecido, a gente está passando por um momento que não é normal. Quando eu falo que a gente está acostumado a desafios, são desafios do dia a dia. Mas o mundo hoje vive uma reflexão que é muito grave.
A gente realmente tem feito protocolos quase que diários para tentar entender e tentar superar algumas adversidades. Tem algum ponto específico que alguns dias atrás era um grande desafio para vocês, agora é superado? Alguma experiência muito diferente que vocês tiraram desse momento, Edival? Não, eu acho que esse momento, Priscila, como já todos têm falado, é um momento de união. A gente precisa estar unido, a gente precisa se entender e a gente precisa buscar a solução. A gente não cansa de agradecer a todas as pessoas, os colaboradores, que eu fico imaginando os desafios que cada pessoa que trabalha no setor de alimentos, elas encontram ao sair de sua casa. Porque é o tempo inteiro a televisão falando, todos têm que ficar em casa, se isolem. Então, é um desafio que você tem para convencer a sua própria família, para que você saia de casa e vá trabalhar. Mas essa é a nossa missão. A nossa missão é enfrentar e fazer com que não falte alimento. Como eu falei, em 10 dias a gente teria um problema grave de abastecimento. Então, a gente precisa ter o compromisso em fazer a coisa andar, em atender a todas aquelas pessoas que precisam. Esse é o grande desafio nosso do momento. Todo brasileiro, todas as pessoas do mundo têm uma preocupação muito grande com o que vai acontecer, mas eu acho que, inclusive, o nosso segmento, né, aves e suínos, eles têm uma experiência muito grande. O Brasil, por exemplo, é um exemplo de controle sanitário. Esse exemplo e esse conhecimento que o Brasil tem, ele pode, sem dúvida nenhuma, ajudar muito. O que a gente hoje tem pensado muito, Priscila, é uso de desinfetantes para diminuir essa carga viral que a gente encontra, e o outro é o alimento. Eu acho que as duas grandes armas que nós temos é segurar esse desenvolvimento viral, e o desinfetante, eu não tenho dúvida alguma que é um grande aliado, e o outro é aumentar a imunidade das pessoas realmente com o alimento. E ovo e frango é alimento saudável, suínos, então é muito importante que todos tenham essa noção. E é muito importante também que isso venha a ter o conhecimento das pessoas não indoor, né? Eu acho que a gente trabalha muito essa área interna do meio que a gente vive, né? Desse conhecimento da nossa atividade, que é muito importante, mas eu acho que a gente tem que extrapolar um pouquinho para que cada casa, cada domicílio, cada família saiba a importância que o alimento tem e que ele realmente tem todo esse processo, que não é fácil, né? O Brasil é um país continental, mas com todo esse apoio, com muita coragem e apoio das associações, da BPA, isso aí vem fluindo bem. Edival, o Roberto fez uma pergunta, inclusive eu queria reforçar que a gente está aberto às perguntas aqui. É uma entrevista coletiva que a gente chama, tá? Só que não é só com jornalista, é com quem faz o setor, né? Então, o Roberto está perguntando aqui, Edival, corremos o risco da falta de alguma matéria-prima, por exemplo, vitamina, aminoácidos, farinha de carne? Isso é uma pergunta que nós que participamos também da Associação Avícola aqui de Pernambuco, nós diariamente, vários associados têm ligado e a gente tem conversado muito. A aproximação nesse momento ela é muito evidente. Eu diria que não. Eu diria que tudo que foi feito, né, naquela primeira semana, com muita dificuldade, houve muito destravamento. E as pessoas, aos poucos, vão tendo consciência da sua missão. Então, eu diria que nós temos muita confiança na cadeia, na logística, nos fornecedores. Então, a gente pode encontrar alguma dificuldade, claro, pode sim, até porque a gente vai ter um volume um pouco menor. Alguma dificuldade que houve, por exemplo, em movimentação interestadual, em alguns municípios, etc. Mas a lei tem sido muito consciente. As discussões com governadores, prefeitos,
secretários, está fluindo bem esse entendimento. Eu acho que é hora da gente descer do palanque, né? Não existe um partido A ou um partido B. O momento agora é de todo mundo se unir e fazer a coisa andar. Então, a nossa confiança é muito grande em não ter nenhuma dificuldade maior em abastecimento. A Sabrina fez um comentário aqui a respeito dessa dificuldade com alguns governos estaduais, a respeito de barreiras. Eu acredito que você respondeu, ou você quer complementar mais alguma coisa, Edivaldo? Não, isso é um negócio diário, né? Eu diria que todo dia nós temos alguns muros e todo dia a gente derruba esse muro e cria uma ponte. E por isso que a coisa tem avançado. E a gente não pode parar. A gente tem que estar ativo, conversando, explicando. Eu sempre falo que tem duas coisas na vida muito importantes. É bom senso e consciência, né? Na hora que a gente traz a consciência do que está ocorrendo, o bom senso tende a prevalecer. Isso tem fluído e a gente está tranquilo. Até eu estou me sentindo um pouco melhor do que quando começou realmente essa crise. Edivaldo, tem uma pergunta do Luiz aqui. Ele está falando assim: como os produtores da região agreste estão lidando com as medidas de biosseguridade, considerando que é uma região que sofre com a falta de água? Nós produzimos aqui sem milho, sem soja e sem água há muito tempo, né? Então, isso é uma brincadeira que eu sempre faço, mas a avicultura ela tem essa eficiência maior na utilização da água e a gente convive com essa dificuldade e vai pleiteando e aos pouquinhos as coisas vão melhorando. Mas a biosseguridade aqui do Nordeste, como do Brasil, ela é excelente, né? Nós temos muito orgulho em comentar que o Brasil tem o melhor estado sanitário do mundo. Nós temos uma realidade muito boa com relação a algumas doenças da avicultura ou dos suínos. Então, eu diria que aqui no Nordeste não é diferente. Nós temos aqui boas universidades, bons veterinários, um pessoal que trabalha com muito cuidado, com muita seriedade. Então, a gente está muito tranquilo, como o Brasil está muito tranquilo nessa área de biosseguridade. E aqui no Nordeste a gente tem um adicional, que o sol ele ajuda bastante, né? O sol é considerado o melhor desinfetante que existe, e aqui no Nordeste nós temos aí muito sol, então isso também nos ajuda. O Paulo está fazendo uma pergunta aqui, ó. Como você vê a questão dos outros insumos, como as vitaminas, por exemplo, frente a esse desafio coronavírus? Hoje, grande parte de alguns microingredientes são produzidos na China e eles são dolarizados e também estão enfrentando dificuldades. Então, isso realmente é uma preocupação. Vitaminas têm aumentado muito o custo, porque toda a nossa produção ela é balizada no dólar. Então, imagina, né? O dólar está num patamar praticamente do dobro do valor normal. A gente tem um dólar médio de 10 anos de 2,60 e hoje estamos trabalhando com um dólar aí ao redor de R$ 5. Então, isso tudo sofre o impacto. Por mais eficiente, né? Todo ano nós melhoramos os resultados técnicos, melhorando a eficiência, baixamos custos, mas os desafios são muito grandes, principalmente porque toda a produção ela é dolarizada. E vitamina não é diferente de milho, de soja, de farinha de carne. Então, esse custo é uma preocupação muito grande para nós. É possível fazer uma medida de como vocês vão sair desse setor? Como que o setor avícola na região Nordeste vai sair dessa crise? Priscila, eu diria que não é previsível. Eu acho que ninguém no mundo hoje tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Essa doença é nova, é uma situação totalmente diferente que a gente está procurando entender, avaliar onde vai chegar e entender como a gente vai conseguir sair realmente dessa. Uma preocupação muito grande que a gente tem realmente é com o desfecho da economia, né?
o que está se tendo hoje de problema econômico, de emprego, etc., etc., vai ser muito grande. Então, a gente não tem muita previsão. O que a gente tem feito é realmente trabalhado, é criado uma expectativa que a gente vai, se Deus quiser, daqui a 1, 2, 3 meses, se recuperar e a gente vai ter vida normal. A gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que os problemas, quando você para o mundo, né, durante uma semana, um mês, isso é um prejuízo sem precedente. Mas o que a gente hoje está focado é em trabalhar e acreditar que logo, logo a gente vai ter dias melhores. Vamos ver, o Roberto está fazendo outra pergunta aqui, ó. Você acredita que o valor do dólar pode subir por conta dessa pandemia? Acho que subir mais. É muito difícil, né? A gente acredita que o câmbio ele está bem acima da média histórica e a gente acredita que ele não deve subir mais, mas é muito imprevisível, né? Não dá para a gente ter uma certeza do que vai acontecer. Eu me lembro há pouco tempo, quando o câmbio estava quatro reais um dólar, eu tinha certeza que ele ia baixar para 3,50 e, e ocorreu o inverso. Então, não dá para a gente prever. O Renan, desculpa, Renan, se eu tiver lido o seu nome errado, eu já passei dos 40, minha visão não está muito boa mais. Mas ele está falando aqui, ó. Existem medidas sanitárias adotadas na avicultura que podem ser utilizadas nos grandes centros para conter o avanço do coronavírus? Como eu falei há pouco tempo, eu acredito que o desinfetante ele é um grande aliado. Ele é um grande aliado. A gente tem visto essas ações na China, que é onde começou o problema. Eles estão fazendo uso de desinfetante nas ruas, eles estão tentando conter o avanço ou a continuidade dessa virose com o uso de desinfetante. Então, as medidas de segurança, todo mundo já sabe. Quem não trabalha em setor essencial, nesse momento é importante procurar realmente ficar em casa, porque vai diminuir a densidade nas cidades. Eu acredito muito na importância do uso de desinfetantes, porque ele realmente pode conter o avanço. Nós temos uma esperança muito grande, porque nós estamos no verão e ainda né, no período não entrou no período de temperatura mais amena. Isso aí deve conter também o avanço desse vírus. Então, eu acho que a gente tem um somatório de coisas, e principalmente as ações que foram feitas. Alguns falam que foi exagerado, outros não, mas, de fato, ninguém tem conhecimento pleno para dizer o que é que deveria ser feito. Você vê, a Inglaterra passou muito tempo segurando, soltando as pessoas na rua e hoje tomou a medida realmente de isolar. Os Estados Unidos já está fazendo uma movimentação diferente. Então, tudo que é feito é na tentativa de encontrar o melhor caminho, mas realmente ninguém sabe ao certo. Eu tenho falado muito pessoalmente. Há 20 dias, conversei com o grupo da BPA para que a gente desenvolva o nosso conhecimento nessa área de desinfetantes, para conter. Mas o que a gente sempre tem falado, a nossa vacina é a alimentação. A gente tem que procurar se alimentar bem, aumentar a imunidade, e aí sim, isso vai ajudar muito a combater um mal maior, que a nossa esperança é essa. Nós temos uma população jovem, uma população saudável, cuidado com as pessoas mais idosas ou que têm alguma doença pré-existente. Todos esses protocolos têm sido falados diariamente. E o que a gente tem que fazer é realmente seguir os protocolos e tentar conter o avanço dessa doença. A Tati fez uma pergunta aqui, ó. Com a grande safra brasileira, temos tendência de baixa do milho e soja, mesmo com o dólar em alta? Se alguém puder fazer a gentileza de comentar aqui para mim quanto tempo que nós estamos online, eu preciso aprender a ligar um cronômetro aqui, porque o Instagram dá no máximo 1 hora, só para a gente não cair no meio da entrevista. Então, ela faz essa pergunta. Nós temos uma grande safra, se existe uma tendência de queda no preço do milho e da soja? Eu acho que, como eu falei, a agricultura ela tem hoje várias alternativas. E uma das alternativas é a exportação. A exportação ela tem uma importância muito grande.
para os agricultores, mas a gente não pode deixar de lembrar que o principal cliente deles é exatamente o setor de aves e suínos. E seria muito importante, nós hoje estamos aí, o Brasil, comemorando a melhor safra de grãos da história. Mas esse entendimento ele precisa ser feito, porque esse problema vai passar e a nossa atividade, como a agricultura, também precisa continuar. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão, é um momento de muito entendimento. Eu acho que, em alguns momentos, a gente observa que o setor da agricultura ele anda paralelo ao setor da avicultura e dos suínos. E, na verdade, ele deveria andar junto. Ele deveria estar sentado, conversando, pensando conosco, para que a gente encontre uma situação ideal e que depois que a gente passe dessa crise, todo mundo esteja bem. A avicultura bem, a suinocultura bem e a agricultura também. Então, eu acredito que esses entendimentos eles deverão ocorrer logo, logo, porque a exportação ela é muito importante, mas nós somos o principal cliente deles. Então, eles precisam parar um pouquinho e raciocinar, porque eles não conseguem viver somente exportando. Eles precisam também do mercado interno. Então, isso é muito uma questão de entendimento. A gente acha que hoje nós não podemos, nem ninguém pode pensar em levar vantagem, mas o mundo ele é um mundo globalizado. Os preços são determinados por mercado, etc. Então, o que a gente tem que fazer é procurar um entendimento. Isso, muitas vezes, quando você tem aquele convívio próximo, é mais fácil. Mas os setores, eles são um pouco distantes no dia a dia. E o que a gente vem defendendo em grupo é que a gente precisa se entender, conversar e procurar ser solidário. O que eu falo não é nenhum romantismo. Eu acho que a gente que trabalha e gera emprego e faz negócio, a gente precisa pensar no ontem, no hoje e no amanhã. Não seria o caso de o próprio setor produzir para atendimento da sua demanda? Isso ocorre em alguns casos, Priscila. Isso ocorre em alguns casos, em algumas cooperativas, mas, em linhas gerais, não é uma prática comum. A grande maioria das empresas produtoras de aves e suínos, elas são produtoras apenas de aves e suínos, que é um desafio bastante grande. A agricultura é um negócio também muito importante, profissional, e isso normalmente é feito pelos agricultores. Então, dificilmente, os volumes são muito grandes. Então, dificilmente você consegue encontrar uma empresa média ou grande que consiga ser autossuficiente e produzir seus próprios grãos. Isso não é uma prática comum nem no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo. O pessoal está me ajudando aqui, estão falando que a gente está há 30 minutos no ar aqui. Passa rápido, né, Edival? Muito bom. A prosa é boa. Eu queria agradecer o pessoal que está participando, fazendo as perguntas. A gente adotou essa prática como uma situação de crise mesmo, pensando e vendo como que as pessoas estão se comportando em rede social. A gente teve essa ideia de trazer o pessoal do setor para conversar online com as pessoas diretamente e trazer um pouco de conforto, um pouco de esclarecimento para a turma que está agoniada, né? Acho que agoniada é a palavra certa. Vamos ver aqui, ó. Petalins. Às vezes o pessoal tem apelido, eu não sei se o nome é esse mesmo. Desculpa se eu falei errado. Vamos lá. Edival, com a quarentena que é necessária para diminuirmos a curva do coronavírus, podemos correr o risco de queda no poder aquisitivo da população e, consequentemente, diminuição do consumo de carne? É uma pergunta um pouco complicada, porque é uma doença desconhecida. Então, todo mundo do setor médico vem estudando, procurando alternativa com medicamento, com vacina. Então, o que a gente acredita é que a gente precisa estar bem alimentado, porque se a gente está bem, está com o sistema imune organizado, a gente não vai ter nenhum problema. A gente vai passar por essa virose, muitos não vão sentir. Então,
a gente tem uma expectativa tranquila quanto a isso. Por isso que a gente fala que o setor de alimentos ele vai colaborar com essa situação. Nossa vacina é se alimentar bem hoje. Hoje, nossa vacina é se alimentar bem e procurar fazer o enfrentamento. Porque essa virose vai passar e a gente vai precisar continuar vivendo, normal. Então, o melhor é procurar estar saudável. E, claro, quando qualquer pessoa tem algum problema de virose, etc., tem que procurar se reservar um pouco para que ela consiga melhorar essa imunidade, né? Isso é um protocolo e a gente acredita muito que o setor de proteína animal ele colabora bastante com essa defesa do organismo. O trabalho do Instituto Ovos Brasil e a VIP cumpre muito bem isso, o Eduardo está comentando aqui, a respeito da divulgação dessas propriedades do ovo, né? Esse é um trabalho que vem sendo feito de forma constante, permanente, fora das crises, né? É um pouco da rotina de vocês e a VIP faz muito bem isso, né, Edival? Conta um pouco para nós dessa experiência de vocês, por favor. Priscila, eu me lembro que há 12 anos em Porto Alegre foi fundado o Instituto Ovos Brasil. E nós tivemos o prazer de estar lá presente. Esse instituto ele realiza um trabalho fantástico, porque imagine, né, o mundo, ele na época tinha um consumo médio aí de 260, 280 ovos, a Europa mais de 300, Estados Unidos também mais de 320, Japão 350, México quase 400, e nós tínhamos naquela época um consumo de 120 ovos per capita aqui no Brasil. E porque existia uma discriminação muito grande com o alimento ovo. E com estudos, com avaliação, pegando a própria recomendação da OMS, que recomenda o consumo de um ovo por dia. Hoje, vários médicos têm falado que esse consumo pode ser até maior, que não traz nenhum problema. Então, com essa descoberta, né, da medicina, começou-se a se fazer um trabalho para entender o que os médicos brasileiros, o que as donas de casa, o que os atletas achavam do ovo. E aí, exatamente com esse trabalho da Ovo Brasil, que conseguiu identificar e entender o que, de fato, aqui no Brasil se passava, começou-se a se fazer um trabalho exatamente de esclarecimento ao consumidor. E nós começamos a ver um efeito muito rápido. Já no primeiro ano de trabalho, já conseguimos tirar daquela média que ela vinha estável na ordem de 120 ovos e foi passando para 140, para 160 e 12 anos de trabalho nós conseguimos dobrar essa quantidade de ovos por habitante. E a gente sabe que é um alimento saudável e sabe que todo esse trabalho tem feito muito bem para os consumidores. Então, esse ano agora de 2019, nós fechamos com quase 240 ovos por habitante. Então, é um trabalho realmente de esclarecimento, é um trabalho muito sério, que vem levantando dados científicos, fazendo realmente a informação precisa. E hoje você não consegue ver mais aquele atleta que pegava 10 ovos, jogava 10 gemas fora e comia das claras. Hoje eles estão comendo 3, 4, 5, 6 ovos por dia completo, porque realmente 80% do valor nutricional do ovo está na gema. Então, todo esse trabalho que está sendo feito, ele vem conseguindo gerar uma credibilidade maior ao alimento ovo. Nós sempre falamos que o ovo é o segundo melhor alimento que existe. Como o leite materno não está disponível, nas gôndolas de supermercado, o ovo é o primeiro melhor alimento que existe, exatamente por ser um alimento completo. Então, é muito fácil falar do ovo, né? Tudo que se fala hoje fala bem, você praticamente não existe mais nenhuma crítica, e o que a gente vem vendo é uma evolução diária. E a expectativa dos produtores é, ano a ano, ir crescendo um pouquinho, 5%, 6% ano a ano, para atingir o patamar que a própria Organização de Saúde recomenda, a Organização Mundial de Saúde, que são 360 ovos por ano, por habitante.
O Danilo mandou uma mensagem aqui, ó. Parabéns ao Instituto Ovos Brasil pela utilidade pública que tem levado à população. Ovo é, sem dúvida, um superalimento. O pessoal está te cumprimentando, mandando um abraço. Grande Edival, parabéns. A turma está gostando da conversa aqui. Ó, Edival, você sempre representando o apoio à causa da avicultura. Então, a gente está trazendo as lideranças corretas para conversar com a turma aqui. Edival, você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Tem alguém aí querendo fazer ainda uma pergunta final ou a gente pode partir para o encerramento? Priscila, você me fez uma pergunta e eu respondi pela metade. É muito importante também salientar o trabalho que a AVIP e a SEAB vem fazendo, que são as associações de Pernambuco e do Ceará que se uniram para realmente levar mídia, levar informação, participar de debate, para fazer esse esclarecimento. E nós, eu diria que esse trabalho foi uma união dos produtores, iniciou aqui em Pernambuco e hoje no Ceará, está fazendo parte desse contexto. Também queria mandar um abraço para o pessoal da Avesso, que é a empresa que faz esse trabalho inteligente, bem feito, mas a ideia é exatamente essa, é esclarecer. O trabalho que é feito é mostrando que o ovo, como ele é rico em vitaminas, minerais, aminoácidos, energia, ele é bom para todo mundo, é bom para o pet, é bom para a grávida, é bom para a criança, é muito bom para o idoso, é bom para os atletas, enfim, é um trabalho que é muito legal porque é um trabalho de informação e passo a passo esse trabalho vem melhorando, vem evoluindo e também sempre com muita orientação do Instituto Ovos Brasil. O pessoal está fazendo pergunta difícil para você aqui, Edival. O Gabriel está perguntando aqui, ó. Como você enxerga a avicultura nos próximos 2 anos pós esta crise? De cara tivemos alta nos insumos. De fato, Gabriel, um abraço para você, muito obrigado pela pergunta, mas é muito difícil a gente fazer qualquer previsão. Eu acredito muito na avicultura porque, como eu venho falando, nós produzimos alimentos que são extraordinários, são proteínas saudáveis, com preço acessível, mas hoje nós precisamos viver o dia a dia, o momento, e o foco maior nosso é em sair dessa crise com saúde para continuar. Com saúde, que eu falo, saúde financeira, saúde para que as empresas continuem. Uma preocupação muito grande que nós temos hoje é o que é que isso vai trazer quando essa virose passar, como vai estar nosso país, como vai estar nossa cidade, nosso estado, como é que a gente vai superar tanto prejuízo. Eu acho que a gente precisa hoje focar no momento, mas a expectativa nossa é que nós produzimos a melhor proteína animal que existe, tanto o ovo quanto o frango. Então, se a gente acredita nisso, a gente não pode acreditar que daqui a 1 a 2 anos a gente não vai estar bem. Então, é uma atividade que a gente é muito difícil, os desafios são muito grandes, mas a gente acredita muito que daqui a 6 meses a gente vai começar a ajudar a nosso país a enfrentar mais esse desafio e superar essa crise. Essa é a nossa esperança e nossa expectativa. Inclusive, a gente estava vendo um levantamento do USDA, que a União Europeia, o aumento do consumo de carne de frango, justamente pela queda da condição econômica, porque é uma proteína mais acessível que a de boi e algumas outras, né? Então, acaba sendo uma alternativa. Realmente é um produto muito, muito bom ante uma crise financeira, né? Edival, eu queria aproveitar a sua audiência para a gente anunciar que amanhã eu vou conversar com a Isabela Hergou. Você conhece ela lá de Minas Gerais, do IMA? Ela é médica veterinária e ela ajudou a construir o programa de sanidade avícola lá de Minas Gerais. E aí eu quero fazer uma conversa com ela sobre essa troca de experiência no combate a uma pandemia relacionada à saúde humana. A gente falar um pouco da experiência de como a medicina veterinária trabalha no combate frente a esses desafios sanitários que existem, né? Que acaba sendo um trabalho muito bem feito, muito
tirar algumas dúvidas com ela sobre aquela história de remédio veterinário para gente. Você já ouviu falar disso? O pessoal está procurando por causa do cachorro. Tem algumas excentricidades aí, né? Na hora do medo, a turma faz coisa que a gente duvida, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a medicina veterinária brasileira, ela está de parabéns, faz um trabalho brilhante. A nossa atividade, a avicultura, faz um trabalho extraordinário. E quando a gente começa a buscar, a entender como esse problema começou, ninguém tem tanta certeza, mas o que a gente tem entendido é que ele começou exatamente por falta de cuidado sanitário. Então, a gente tem que preservar muito, rever muita coisa que fazíamos antes, porque o nosso compromisso é muito sério, né? É muito sério e muito importante. Então, eu acho que o nosso segmento ele tem muito a oferecer e tem muita coisa boa para compartilhar. Então, essa entrevista de amanhã eu tenho certeza que vai ser muito boa. Esse final de semana nós podemos ver um especialista, um infectologista, falando sobre como prevenir os problemas no setor rural. E ele falou muito bem, mostrou muita coisa interessante, que a gente é um exemplo. E esse exemplo, ele, sem dúvida nenhuma, precisa ser escutado, precisa ser seguido, porque eu não tenho dúvida nenhuma que cada um conhece, com seu conhecimento, que pouquinho que seja, vai juntando e a gente vai conseguindo driblar esse problema e, se Deus quiser, logo, logo, a gente vai estar com a vida normal novamente. O José está falando aqui, ó, parabéns pela entrevista, principalmente por identificar o ponto principal do momento da avicultura. A união, ele escreveu com caixa alta aqui, ó, a união de todos os produtores. Parabéns. O pessoal está comentando que conhece esse infectologista que falou, que realmente ele é muito bom. Ó, amanhã, as nossas entrevistas são sempre às 7 horas da noite. Só que nós somos os precursores aí dessa história de fazer as lives no Instagram, mas agora os outros veículos de comunicação estão seguindo porque é uma tendência, é como a gente chega nas pessoas. Então, para não perder, para não tirar a possibilidade de vocês participarem tanto aqui como lá, eu vou começar amanhã mais perto das 8 horas, porque às 7 horas já tem uma entrevista com uma outra pessoa do setor, em live no Instagram também. Então amanhã eu vou fazer mais perto das 8 horas, porque daí quem quiser ver live aqui, convida os amigos para curtirem a nossa página, ajuda a compartilhar, que a gente vai aumentando o público, é informação séria, de interesse do setor. A gente não está querendo também inflar perfil com seguidores que não existem, né? Então, convida a turma aí que nós queremos passar a informação para frente. Já que foram cancelados todos os eventos do primeiro semestre, a gente passa informação técnica via internet, né, Edival? Perfeito, Priscila. Você está de parabéns. Seu trabalho é realmente brilhante. A Avenil faz um trabalho excelente, é um trabalho de informação. E a gente agradece muito esse espaço, lhe dá os parabéns e vamos em frente. Eu acho que a palavra hoje do momento é união, solidariedade e realmente buscar, com esse entendimento, o melhor caminho para que a gente consiga voltar à vida normal. Isso não vai demorar muito, isso vai voltar de forma muito rápida, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem tido todo o cuidado, né? Eu diria que o Brasil tem muita coisa que falta melhorar, mas a gente tem algumas coisas boas, né? Deus é brasileiro, a nossa natureza, a nossa temperatura nos ajuda. Então, a nossa esperança é que a gente saia logo desse problema e consiga alimentar não somente os brasileiros, mas como também o Brasil já vem fazendo, alimentar realmente o mundo, né? Nós hoje temos essa satisfação e esse dever, esse compromisso de alimentar mais de 160 países. Isso é um trabalho muito bem feito da União dos Produtores Brasileiros, tanto o pessoal da agricultura como o da avicultura e agora os suínos também, suínos. Então, é por aí. A nossa missão é essa. Eu diria que a aptidão principal do Brasil é produzir alimento. Então, a gente precisa estimular essa aptidão natural, porque nosso compromisso é muito grande. Quando a gente olha
para 10, 15, 20 anos à frente, a gente consegue enxergar grandes oportunidades e o nosso compromisso e nosso dever, ele aumenta bastante. Então, estamos no momento, eu diria que no momento certo não, porque por causa desse problema, mas a gente tá na atividade certa, porque realmente o nosso futuro ele é bastante promissor. Na atividade certa com as pessoas certas, né, Edival? Perfeito. Ó, eu não posso soltar as duas mãos, você faz com a outra parte do coração. Nossa, aqui, deixa eu ver se chega. Não dá para É em juntar. cima? Não vai. Obrigada, Edival. Espero Obrigado, vocês. Priscila. Depois eu vou subir essa entrevista no YouTube e eu compartilho o link em todas as redes sociais para quem não acompanhou no Instagram poder ver depois e eu te passo para você enviar para a turma. Agradeço a audiência e a participação de todo mundo. Muito obrigada. Amanhã com a Isabela. Beleza, muito obrigado também. Foi um prazer. Agradeço a oportunidade e quero dizer ao pessoal, força, união, que a gente vai sair dessa o quanto antes. É muito importante todo o trabalho, o dever e a responsabilidade que cada um tem do setor. Vamos em frente, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Priscila. Obrigada. Amém, Edival. Ei.